Hoje, na nossa igreja, é dia de celebração da ceia do Senhor. Devíamos ter celebrado no domingo passado, mas como celebramos o Dia das Mães, transferimos para hoje. Mas não queremos também deixar de falar da família. Durante o mês de maio, nós temos falado da família. É importante falar da família. Realmente foi a primeira e a mais importante instituição que Deus criou. E por isso a família merece à Igreja o maior cuidado, a maior atenção. É natural que nós assim reservemos todo este mês para falarmos da família e da sua importância. É como célula máter da humanidade. A família tem uma grande e extraordinária missão que o mundo exige que seja realizada da melhor forma. É também verdade, meus irmãos, e todos nós sabemos que a família é um barómetro que pode perfeitamente definir aquilo que se passa no mundo hoje e como vai ser também o futuro da nossa humanidade. Mas todos temos ouvido e todos sentimos isso, que a família está em crise. A família vive hoje uma crise sem precedentes. Mas, a rigor, todos nós sabemos que a crise com a família começou logo no princípio. Na verdade, começou no paraíso, quando Deus criou o homem e a mulher. Quando Deus institui a família, começa também a crise, ainda no paraíso. Meus irmãos, ali, mesmo que Deus tenha criado uma família perfeita, diz até o trecho sagrado que Deus, quando foi criando todas as coisas, os grandes luminares, a terra, o céu, os peixes, Deus foi dizendo que era bom o que tinha sido criado. Mas quando chega à altura de Deus criar a família, o trecho sagrado diz mais do que isso. Diz realmente que tudo era muito bom. Era muito bom. E realmente a família foi criada para ser uma bênção, para ter tudo quanto há de melhor, tudo quanto há de mais precioso. Começou a viver no paraíso. Quem é que não deseja viver no paraíso? A família vivia no paraíso. A família tinha o melhor ambiente, um ambiente de paz. Imaginai aquela família a viver naquele paraíso, sem poluição alguma, com tudo quanto há de mais belo, com todas as coisas perfeitas. E tão extraordinário era que tinha mesmo a comunhão com Deus. Diz a Escritura Sagrada que Deus, pela viração do dia, vinha falar com Adão e Eva. Deus estava com a família, inspirando a família, dando à família tudo quanto há de mais belo, tudo quanto há de mais espiritual. Mas, meus irmãos, há um outro facto importante, é que a família tinha todos os recursos. Ali eles tinham tudo, o que há de melhor, a melhor alimentação. Nada que a família necessitasse deixava de haver ali.
a alimentação que tanto careciam. Eles tinham em abundância e da melhor. Fiquei muito triste esta semana quando alguém me telefonou perguntando se a nossa igreja não dava alimentos, porque uma família estava em grande dificuldade. E a senhora que me falava dizia: não é tanto por nós. Meu marido está desempregado já há muito tempo e eu fiquei agora também. Mas é pelos nossos filhos, voltarão da escola. E nós não temos alimento para eles. Como é trágico, como é possível que haja famílias que cheguem a esta situação. Meus irmãos, naquela família, nada disso podia existir. Tudo quanto há de melhor, tudo quanto há de mais agradável e belo estava ali. Mas, tragicamente, todos nós conhecemos muito bem a história. Um intruso surge e vem arruinar a felicidade daquela família. Esta manhã, quando falamos à família e às famílias aqui representadas, quero pedir-vos que tenhais sempre muito cuidado com os intrusos. Intrusos no vosso pensamento, no vosso coração. Intrusos que venham abalar a estrutura da vossa família. Intrusos que possam de alguma forma macular aquilo que deve estar permanentemente na família de cada um de nós. E o intruso que chegou foi para lançar a dúvida. Meus irmãos, é quase sempre assim. Não é nada de novo. Quando alguma coisa entra na nossa família, quando alguma coisa vem dificultar o relacionamento entre o marido e a mulher, entre os pais e os filhos, certamente começa sempre com a dúvida. A dúvida é a grande tragédia, o grande pecado, a grande mola que aparece para destruir, para matar, para arruinar. E realmente foi o que aconteceu no paraíso. Àquela primeira família foi lançar-se a dúvida. Deus tinha dito, e o homem e a mulher deviam procurar cumprir aquilo que Deus dissera. Mas Satanás veio dizer que talvez não fosse tanto assim, que talvez houvesse um outro caminho, uma outra situação, uma outra maneira, uma outra forma de encarar as coisas. Porquê um casamento só entre homem e mulher? Por que não entre dois homens? Por que não entre duas mulheres? A dúvida continua a permanecer. E a adoção? Porque é que as crianças, os nossos filhos, precisam de ter uma referência que tenha um pai e uma mãe? Porquê? Porquê é que não podem ter dois pais? Porquê é que não podem ter duas mães? E a dúvida certamente vem e traz a tragédia, a ruína, a desgraça, que tantas vezes está a causar tanto dano, não apenas por esse mundo fora, mas até aqui no nosso país, dentro da nossa Assembleia da República, dentro do nosso povo, dentro dos nossos governantes.
E assim, muito naturalmente, a desobediência chega logo em seguida. Quando a dúvida bate à porta, logo a porta fica aberta para a desobediência. E foi o que aconteceu. Foi fácil para Eva desobedecer, como foi fácil para Adão desobedecer. A dúvida instalou-se e por isso, logo, imediatamente, tudo quanto Deus tinha dito cai por terra. Eles desobedecem. Ah, meus irmãos, Deus quer restaurar a família. Deus quer trazer de novo à família aquilo que ela precisa, aquilo que ela tem o direito de viver, aquilo que é indispensável para que o nosso mundo seja melhor. Mas para isso é necessário que nós voltemos para Deus, que nós estejamos prontos a obedecer à vontade do Senhor. Gostaria de, nesta manhã, brevemente, fazer 3 perguntas à família. À família que aqui está, às famílias que aqui estão, à família de Deus. Gostaria de fazer 3 perguntas que são importantes para a resolução do nosso problema que se instalou de uma maneira tão extraordinária e profunda no seio das nossas famílias. Mas, na verdade, meus irmãos, são perguntas de sempre. Foram perguntas que foram feitas no Jardim do Éden. Perguntas que têm continuado a ser feitas ao longo do tempo e em todas as circunstâncias. E até hoje, quando nos preparamos para esta celebração da ceia, nós sabemos que aquela mesa foi feita também uma pergunta, igual à pergunta que tinha sido formulada no Jardim do Éden. Vou ler o trecho sagrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Meus irmãos, a primeira pergunta é: onde estás? Realmente, onde estás tu? Relativamente à tua família, qual é a tua posição? Esposa, onde estás tu? No que diz respeito aos teus privilégios, à tua missão, à tua posição, a seres realmente esposa, aonde estás tu? Ocupas tu o lugar devido? Estás a ser fiel? Estás a ser honesta contigo mesma?
Estás a cumprir a nobre missão que o Senhor te entregou? Marido, aonde estás tu? Qual é a tua posição? O que é que tens feito? Como tens agido? Tens tu alcançado o que se esperava de ti? O que a tua esposa continua a esperar de ti? E pais, aonde estão os pais relativamente aos filhos? Como é que se encontram realmente perto dos seus filhos, acompanhando os seus filhos, vivendo a vida dos seus filhos? Pais, qual é a vossa posição? Aonde estão os pais para criarem os filhos no temor do Senhor, com sabedoria, alcançando resposta às tremendas exigências do nosso tempo? Torna-se urgente, meus irmãos, que nós perguntemos uma e duas vezes, uma e muitas vezes, aonde estamos nós? Qual é a nossa posição? Qual é a nossa atitude? O que é que tem acontecido na vida de cada um dos filhos de Deus, que sabe aquilo que o Senhor lhe pediu? A que distância nos encontramos nós? Estamos nós realmente tão perto quanto devíamos estar do coração uns dos outros, ou estamos distanciados, afastando-nos desta nobre missão que o Senhor entregou às famílias? Adão foi o primeiro homem a tentar responder esta pergunta. Quando Deus perguntou no jardim do Éden: Adão, onde estás? Ele realmente quis responder, mas os irmãos sabem qual foi a resposta que ele deu. A resposta que Adão deu. Nós podemos imaginar Adão, talvez passando de um lado para o outro, numa das alamedas do paraíso, interrogando-se: o que é que eu fiz? Qual foi a minha atitude? Como procedi? O que é que aconteceu? E a única resposta que ele dava a Deus era esconder-se atrás de qualquer coisa. Somente esconder-se. Não havia mais nada para dizer a Deus, senão esconder-se. Meus irmãos, às vezes nós damos essa resposta. Tentamos esconder-nos atrás das nossas ideias, dos nossos conceitos, dos nossos princípios, das nossas falsas cogitações. Escondemo-nos tantas vezes, de tantas maneiras, em tantos episódios, e continuamos a tentar esconder as nossas vidas daquilo que é tão importante, tão necessário que seja respondido. O que nos vale, meus irmãos, é que Deus vem sempre à nossa procura. E quando mesmo nós tentamos ficar escondidos dele, ele vem ter connosco. Quem é que não se lembra do capítulo 15 do Evangelho de Lucas? Daquelas lindas parábolas
da parábola da ovelha perdida. O pastor vai à procura da ovelha que está perdida. Deus vem à nossa procura. A mulher que perde uma moeda vai à procura da moeda perdida. Deus vem à nossa procura. O filho pródigo vai estar longe da casa do pai até que o Senhor fale à sua consciência. Mas, meus irmãos, há uma segunda pergunta, que certamente é uma pergunta de sempre, que foi feita no Jardim do Éden, foi feita naquela celebração da ceia do Senhor, que é feita todos os dias, que nós ouvimos a cada passo. Quem é que não tem ouvido? Por que fizestes isto? Por que procedestes assim? Quantas vezes nós não interrogamos os nossos amados: por que fizestes isso, meu filho? Quantas vezes não ouvimos nós em nossas casas o marido perguntar: por que fizestes isso? Quantas vezes não iremos nós ouvir a mesma pergunta: por que fizestes isto? Foi a pergunta que Deus fez a Eva. Eva, se tu tinhas tudo, se eu te tinha dado todas as coisas, por que fizestes isto? Por que razão desobedeceste a única fruta que não podias tocar? Foi essa que tu tomaste. Por que fizestes isso? Porque desobedeceu. Porque foi atraente, meus irmãos, a aparência, porque foi seduzida. A sedução permanece no mundo como um extraordinário instrumento satânico que nos atrai, que nos procura levar para longe daquilo que realmente o Senhor espera de cada um de nós. E os irmãos sabem qual foi a resposta que Eva deu? Sabem qual é a resposta que nós continuamos a ouvir em todos os lados, a todos aos quais é feita esta pergunta? A mesma resposta que Eva deu no paraíso, no princípio, é a mesma resposta que hoje se dá a cada passo, em todos os lugares, em todas as casas. Eva desculpou-se com os outros. Não fui eu, Senhor, foi a serpente. Enganou-me. E nós continuamos a desculpar a nossa atitude, a nossa vida, a nossa maneira de agir com os outros. Nós nunca somos culpados. Foram os outros. São os outros. Mas, meus irmãos, há uma terceira pergunta que foi feita no Jardim do Éden, que continua a ser feita ao longo dos tempos, até hoje, que foi feita na mesa da ceia do Senhor, que eu gostaria de fazer aqui também a cada um de vós. Onde está o teu irmão? O Senhor Deus perguntou a Caim, ao filho daquele casal, naquela família: onde está o teu irmão? Tu és responsável. Tu certamente tens de saber alguma coisa acerca do teu irmão. Onde está?
Onde estão os teus queridos? Onde está a tua esposa? Onde está o teu marido? Onde estão os teus filhos? O que é que tu sabes de cada um deles? O que é que tu conheces das suas ansiedades, das suas dores, do seu sofrimento? Aonde estão? E a resposta, os irmãos conhecem-na também. O que é que Caim respondeu? Porventura sou eu guardador do meu irmão? Tenho eu de cuidar de Abel? Já tenho os meus problemas. Já tenho as minhas dificuldades. Que cada um cuide de si, então. Marido, cuidarás tu da tua esposa? Ou só cuidas de ti, dos teus interesses? Quando chegas a casa, importa-te só descansares? Deixas a esposa sozinha no trabalho, na lida? Pais, importai-vos com os vossos filhos, cuidais de os ajudar. Filhos, cuidais de ajudar a vossa mãe, ou deixais que ela faça tudo sozinha? Se a casa precisa de ser aspirada, que a mãe aspire. Porque é que o filho havia de se importar com essa tarefa? Ter esse cuidado. Aonde estás? Não estamos nós, meus irmãos, neste mundo para cuidar uns dos outros. Um dia, um homem estava deitado em sua casa e ouviu, pela calada da noite, alguém gritar por socorro, mas tinha havido uma tempestade muito grande. E ele, mesmo que tivesse ouvido aquele grito de socorro, não abriu a porta, não veio ver, não atendeu. Quando a manhã chegou e foram ver o que se tinha passado à porta daquele homem, havia um corpo caído, estava morto, tinha morrido. Pediu ajuda, mas ninguém lhe deu ajuda. E o homem que não quis levantar-se por causa da tempestade, viu que o homem que estava ali à sua porta era o seu próprio irmão. Tinha vindo de longe para o visitar. E chegando ali, já sem forças, sucumbiu. Aonde estás? Para atenderes a tanta necessidade no mundo, a tantos gritos de auxílio, a tantos pedidos de socorro. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a responder com sabedoria a todas as perguntas que a nossa alma nos faça, a certeza de que o Senhor continua a perguntar: onde estás? Porque fizestes isto? E aonde está o teu irmão? Que nós saibamos responder melhor do que Adão, melhor do que Eva, melhor do que Caim. Amém.